Muito bem, gente. Vamos aí para mais uma aula de processo penal, dando sequência ao nosso tema Tribunal do Júri. Nós já falamos da primeira fase do Tribunal do Júri, concluímos a nossa aula as nossas aulas a respeito da primeira fase do Tribunal do Júri, onde dissemos que essa fase vai da propositura da ação por meio da denúncia, via de regra denúncia. Digo via de regra porque excepcionalmente pode ser proposta uma ação penal privada subsidiária da pública, mas que via de regra vai da denúncia até a sentença dada pelo juiz de direito, que é a sentença de pronúncia. É a sentença de pronúncia se nós tivermos fases seguintes. Porque o que nós dissemos? Vocês se recordam? Ao final do procedimento, nós temos 4 modalidades de decisão. Nós temos as decisões de pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Quando nós estamos falando do procedimento do júri na sua inteireza, esse procedimento vai da denúncia até a pronúncia. Da denúncia até a pronúncia. Digo na sua inteireza por quê? Porque para que ele prossiga e resulte no julgamento de mérito e tenhamos condenação ou absolvição, nós temos uma fase seguinte, essa é a fase da instrução. Essa é a fase que se processa perante o Tribunal do Júri. Primeira fase perante o juiz de direito, segunda fase perante o Tribunal do Júri. Ok? Neste primeiro momento, nós vamos falar como é que se dá a escolha dos jurados. Neste primeiro momento, nós vamos falar como é que se dá a escolha dos jurados. E aí nós vamos, na sequência, falar de formação de conselho, sentença, vamos falar de instrução processual no Tribunal do Júri. É importante a gente dizer o seguinte, que, conforme eu já havia adiantado para vocês em algumas aulas anteriores, pelo procedimento de júri ser um procedimento muito regulamentado, são muitos artigos, e pelo fato do procedimento ser um procedimento muito formal, ele é um procedimento muito formal, em razão disso, os seus artigos são bastante intuitivos, são bastante claros. Os artigos de lei que regulamentam o procedimento do júri, eles são bastante intuitivos, bastante claros. Não dá nem tanta margem para interpretação, não. Então, essa nossa aula, e a nossa próxima aula, talvez também a terceira, vai ser muito mais para uma conversa a respeito dos artigos propriamente, do que o passar uma matéria que vai além das disposições legais. Nós vamos fazer aqui um entendimento conjunto acerca de que forma esses artigos se relacionam, porque, em razão da clareza das disposições legais, não há muito que se inovar por meio da doutrina, por meio mesmo da jurisprudência, conforme vocês vão ver, em razão da clareza dos artigos. Ok? Então, vamos iniciar falando de escolha de jurados. Falando de escolha de jurados. Olha lá. Como é que é feito a escolha de jurados para atuar no Tribunal do Júri? E o que eu fiz também? Além disso, eu peguei, como são muitos artigos, eu peguei aqueles que são mais relevantes para o tema. Mais relevantes, porque, como eu estou dizendo, em razão do procedimento ser um procedimento extremamente formal, tem alguns artigos que não é que são dispensáveis, porque eles integram o procedimento. Só que, para fins de entendimento, eles não são a parte mais importante da matéria. Senão nós teríamos que ver aqui os seus 70, 90 artigos que regulamentam o Tribunal do Júri.
e isso não se faz necessário. Vamos lá. Alistamento dos jurados. Artigo 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri. O presidente do Tribunal do Júri é o juiz de direito, né? O juiz de direito da vara do júri. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 jurados nas comarcas com mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 jurados nas comarcas de menor população. Então, vejam vocês, essa primeira seleção dos jurados, ela se dá por meio do alistamento de jurados. E como é que se faz esse alistamento? Esse alistamento ele vai depender da quantidade de população da comarca, da quantidade de população da comarca. E aí é importante que nós mencionemos o seguinte: nós bem sabemos que uma comarca nem sempre compreende o município. Uma comarca nem sempre compreende o município. Por exemplo, eu não me recordo ao certo, porque já tem algum tempo que eu saí do júri, mas eu tenho quase certeza que a comarca aqui de Montes Claros, por exemplo, faz parte dela a cidade de Juramento. Juramento não é sede de comarca. Então, a comarca ela não necessariamente coincide com o município. Ali, Gromogol, a comarca de Gromogol, disse comarca de Gromogol, por quê? Porque a sede da comarca é na cidade de Gromogol, mas compreende Gromogol, Botumirim e Cristália. Então, nem sempre a comarca, quer dizer, na imensa maioria das vezes, a comarca ela não coincide somente com o município. Ela tem uma sede, a sede fica no município. Mas isso não quer dizer que a comarca compreenda apenas aquele município. Então, quando o artigo 425 do Código de Processo Penal, ao falar do alistamento de jurados, da forma, da lista anual de jurados, quando ele fala que deve-se levar em consideração a população da comarca, ele está realmente se referindo não somente à sede da comarca. Como disse, falando lá do município de Gromogol, se refere não apenas a Gromogol, se refere a Gromogol, Cristália e Botumirim. E como é que é feita essa lista? Essa lista ela obedece o número de habitantes. Se nós tivermos municípios com comarca com mais de 1 milhão de habitantes, forma-se a lista com um nome de 800 a 1.500 pessoas. Se for acima de 100 mil habitantes, né, inferior a 1 milhão e acima de 100 mil, a lista é de 300 a 700 pessoas. E se for inferior a 100 mil habitantes, a lista é formada de 80 a 400 pessoas que integram a lista de jurados. Essa é uma lista anual. Parágrafo 1º. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do 426 deste Código. Nós vamos até o 426. Mais uma vez, nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. Por que é importante, gente? O que determina se nós iremos ou não aumentar o número de jurados nesta lista? O que determina esse aumento ou diminuição que fica a critério do juiz presidente do Tribunal do Júri? O que determina é a circunstância do juiz
é a circunstância de nós termos um maior ou menor número de audiências do tribunal do júri. Então, maior ou menor número de cometimento de crimes dolosos contra a vida. Isso tem muita variação, né? Eu acho que hoje o número, por exemplo, aqui em Montes Claros hoje, o número de homicídios, para vocês terem uma ideia, é inferior ao número de homicídios na época em que eu trabalhava. Eu estou na Polícia Federal há 13 anos. Na época em que eu trabalhava no júri, já teve vezes de nós termos até, se não me engano, 120 homicídios por ano em Montes Claros. Era numa época em que a gente estava tendo uma briga aqui entre facções de tráfico de drogas. Inclusive se falava, nós tínhamos, não era o homicídio, não, nós tínhamos era o tráficocídio, porque os homicídios estavam relacionados ao tráfico de drogas. Então, como a gente tivemos uma briga muito grande aí entre duas facções, nós tivemos muitos homicídios. Então, o que vai determinar, além do número de habitantes, o que vai determinar a necessidade de termos um número maior de jurados vai ser a circunstância de nós termos um número maior ou menor de crimes dolosos contra a vida na comarca. Beleza? Parágrafo 2º. O juiz-presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe, de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. Olha só, gente, como é que o juiz, então, ele se vale como é que ele se vale, de que forma que ele chega a esse número grande, vejam vocês que é um número elevado de pessoas. Ele vai se valer exatamente dessas entidades de classe, né, digamos assim, de uma forma em geral. Associações de bairro, associações de classe, entidades educacionais, vai se valer dessas instituições para que elas forneçam os nomes dos seus associados, dos seus filiados, dos seus empregados, e a partir daí, conforme consta na parte final, desde que essas pessoas reúnam condições para exercer a função de jurado, nós precisamos de uma pessoa que tenha uma boa conduta, no mínimo, né? E precisamos também de pessoa que seja, no mínimo, letrada, pessoa que saiba, no mínimo, ler e escrever. E que tenha uma boa conduta. Quem indica essas pessoas, quem fornece, não é quem indica para ser jurado, mas quem indica a lista de associados, de integrantes da entidade, são as próprias associações, desde que solicitadas pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri. Agora, aqui acontece uma coisa muito interessante, e isso aconteceu há uns 2 anos atrás, aqui na comarca de Montes Claros. Olha só, o Tribunal do Júri, ele nasceu para ser um procedimento onde juízes leigos, que são consideradas, não são formados em direito, não têm um conhecimento técnico, juízes leigos, que são os jurados, foi criado para que esses juízes leigos julguem aquele contra o qual há uma acusação de cometimento de crime doloso contra a vida. A ideia é que todos nós podemos, em determinada situação, cometer um crime doloso contra a vida, então nós temos que ser julgados pelos nossos pares. Essa é a ideia. Julgamento não técnico. Beleza? Agora vejam vocês, aqui estava acontecendo há 1, 2 anos uma situação muito estranha. Estranha, eu digo, era um desvirtuamento da instituição do júri,
porque estavam sendo convocados para integrar essa lista de jurados, inclusive chegaram a participar do júri, professores de direito. Então, imaginem vocês, se o interesse do júri é que o julgamento seja um julgamento não técnico, não é que nós tenhamos que ter abuso de direito, até mesmo porque nós temos uma regulamentação mínima, existe a previsão, por mais que o júri haja a supremacia dos julgados, por mais que nós tenhamos a plena defesa, né? Existe a possibilidade, inclusive, de recurso quando o julgamento for manifestamente contrário à prova dos autos. Então, assim, os jurados têm liberdade, mas não é uma liberdade absoluta. Então, por mais que o julgamento não possa ser um julgamento abusivo, sem sombra de dúvidas, ele também não nasceu para ser um julgamento técnico. E a partir do momento que você coloca técnicos no corpo de jurados, você coloca professores de direito no corpo de jurados, você está desvirtuando a natureza do júri. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Eu não sei se este ano novamente teve convocação, apesar de que este ano não está acontecendo nada, né, infelizmente, mas eu não sei se houve convocação este ano de professores da área, mas, como estou dizendo para vocês, é um desvirtuamento do propósito do Tribunal do Júri, que é que as pessoas sejam julgadas por pessoas comuns como ela. Muito bem. Essa primeira fase é a fase chamada de alistamento dos jurados. Como é que se dá o alistamento? A segunda fase que nós temos a respeito de seleção dos jurados é o sorteio e convocação dos jurados. Como é que se dá esse sorteio dos jurados para compor o tribunal do júri? Que é o segundo momento. Na verdade, vocês vão ver que são 3 momentos. Primeiro, nós temos o momento do alistamento, depois nós temos o momento do sorteio para integrar o tribunal do júri, e depois nós temos um terceiro momento, que é o momento em que é o sorteio para formar o conselho de sentença. São 3 momentos. Nesse segundo momento agora que nós vamos fazer referência, é o momento do sorteio e convocação dos jurados, não do alistamento. O alistamento já foi. Artigo 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria Pública, para acompanharem, no dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Mais uma vez, em seguida à organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Então, vejam vocês, que reunião periódica dessa? Qual é a organização de qual pauta? A organização da pauta dos julgamentos a serem realizados. A organização da pauta dos julgamentos a serem realizados. Nós temos essa organização, via de regra, ser uma organização mensal, de quais júris serão realizados, e o sorteio para se estabelecer quais jurados integrarão, a princípio, integrarão o Tribunal do Júri. Esse sorteio ele é mensal. Sorteio esse, de onde essa seleção é feita a partir de onde? Essa seleção é feita a partir dos alistados. Então, o primeiro filtro é o alistamento, que é anual. O segundo filtro, uma vez estabelecida a pauta de julgamento, o segundo filtro é esse sorteio aqui que nós vamos ver na sequência aqui, qual é o número que é sorteado. Vamos lá.
Ô, professor, Sim, só uma coisa. O que que é essa pauta do julgamento? O que que significa essa pauta? Quer dizer os julgamentos que vão ser realizados? exatamente. A pauta de julgamento são os julgamentos a serem realizados. Pode sim, Eloy, você pode sim se candidatar para alistar, para compor a lista. Não é nem para compor o conselho de sentença e muito menos para compor o conselho. Muito menos para compor o conselho. Eu não sei te informar qual é o órgão lá no. Com certeza, quem vai saber te dar essa informação exata é a vara do Tribunal do Júri. A secretaria, você deve procurar a secretaria da vara do Tribunal do Júri. Mas, com certeza, o que nós temos? Nós temos os jurados alistados para julgamentos. Neste ano, a lista deles, para este ano de 2020, já tá feita. Então, você pode se alistar para os julgamentos do ano de 2021, porque a formação dessa lista é anual. A formação dessa lista é anual. Ô, professor, Sim, então eu tenho que pensar o seguinte: primeira coisa vai ter o alistamento, que vai ser um número de pessoas e esse alistamento ele é anual. Aí depois, aí vai ter essa situação do sorteio para integrar o Tribunal do Júri. Aí vai ser um número de pessoas que vai ser sorteadas. E isso se dá com a pauta, né, professor? isso. Uma vez estabelecida qual vai ser a pauta, quantos vão ser os julgamentos, aí nós teremos a formação dessas pessoas que integrarão o conselho. Também não sei te informar, Eloy, porque isso eu acredito, inclusive, que isso seja muito de comarca, não vou te dizer nem de comarca para comarca, isso deve ser muito de vara de júri para vara de júri, essa avaliação de data. Eu acredito que o juiz-presidente ele tenha disponibilidade para estabelecer isso da forma que ele quiser. Então, essa informação você só vai obter mesmo na vara do júri. Essa informação você vai obter lá na vara do júri. Eles vão saber te indicar. Que é uma coisa muito específica. Aqui. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Então, vejam vocês, o número do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri, disse que ele é composto por 25 jurados. 25 jurados. Nós temos, então, a formação da lista, que obedece à população, vocês lembram? Aquela variação lá da população da comarca. Nós vamos ter uma lista maior ou menor. Desta lista, faz-se o sorteio de 25 jurados. Desta lista, faz-se o sorteio de 25 jurados. Esses 25 jurados vão integrar o Tribunal do Júri e vão compor, conforme constou aqui do 432, eles vão compor o Tribunal do Júri destinado para o julgamento dos júris na pauta estabelecida naquele período pelo juiz. Na pauta estabelecida pelo juiz naquele período. Pauta de julgamentos. Pauta de julgamentos. Parágrafo 1º. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Antecedente à instalação da reunião. Então, este sorteio, por mais que ele seja um sorteio público, é importante dizer que nele nós temos a presença, como consta do caput do 432, OAB, Defensoria Pública e Ministério Público.
nós não temos aqui a presença das pessoas. Até mesmo porque, vocês imaginem, se for uma comarca grande, nós vamos ter lá 1.500 pessoas. Não, nós não temos a presença dos jurados. Nós vamos fazer o sorteio do nome dos jurados. Precisamos apenas do juiz-presidente, um representante da OAB, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nós precisamos dessas pessoas para fazer a lista, para fazer o sorteio dos 25 que vão compor o tribunal do júri para aquele período estabelecido pelo juiz de direito, pelo juiz-presidente. Beleza? Então, vejam vocês que esse é o segundo filtro. Esse é o segundo filtro. Primeiro filtro, formação da lista. Segundo filtro, formação dos jurados que integrarão, que comporão o tribunal do júri do período estabelecido, para aquela pauta estabelecida. 433. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Então, se não tiver presente lá o representante de qualquer dessas entidades, MP, Defensoria ou OAB, ainda assim será feito o sorteio dos jurados. Parágrafo 3º. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para reuniões futuras. Então, se ele não saiu da seleção, se daquela seleção primeira ali, ele não passou a integrar os 25, nós não temos o sorteio, ele não é anual, então nada impede que em outras reuniões, dentro daquele ano, aquela pessoa não sorteada venha a ser sorteada. Ela não foi para aquele primeiro grupo ali ele não foi sorteado para aquele primeiro grupo de júris, de sessões do júri. Mas como esse julgamento ele é marcado de quando em quando, nada impede que num posterior sorteio, dentro deste mesmo ano, ele venha a ser sorteado. A pauta de julgamento é composta por quantos jurados? Não. A pauta de julgamento ela não é composta por jurados. A pauta de julgamento ela é composta por processos. A pauta de julgamento ela é composta por processos. É o número de casos. Primeiro o juiz vai estabelecer, vai falar, olha, o negócio é o seguinte, para este mês, suponhamos que seja para este mês, o juiz ele fala, para este mês nós vamos ter 8 júris, nós vamos ter um júri, 2 júris por semana, terça e quinta, por exemplo, serão 8 júris, e agora nós vamos fazer o sorteio dos jurados que vão integrar o tribunal do júri. Vamos fazer o sorteio aqui, não é do 15º, vamos voltar lá, é entre o 15º e o 10º dia antecedente à instalação da reunião. O juiz ele fala, nós vamos fazer o sorteio dos jurados, vamos fazer o sorteio dos jurados que devem estar presentes na reunião, nas reuniões em que vamos fazer o julgamento. Então, o que ele faz? Vamos estabelecer aqui, vão ser qual mês nós estamos? Vamos fazer de conta que nós estamos sem pandemia. Os julgamentos de maio, os julgamentos de junho. Para os julgamentos de junho, o sorteio dos jurados vai ser realizado em maio. O sorteio dos 25 jurados vai ser realizado em maio. O sorteio é realizado em maio para os julgamentos de junho. Como eu estou falando para vocês, se o juiz trabalhar com 2 julgamentos semanais, um mês, 4 semanas, nós vamos ter 8 sessões do júri, 8 processos a ser julgado. Essa é a pauta. Compreendem? Essa é a pauta. Então, professor, cada julgamento ele vai ter 25 jurados? Oi? Porque assim, essa pauta ela vai ser composta de processos. Isso. E aí,
Eu estou entendendo que cada processo é 25 jurados, correto? 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 É isso mesmo, minha dúvida. Muito Correto. obrigado, professor. É isso mesmo. A pauta de julgamento, isso, é composta pelos jurados? Isso, é exatamente, Eloy. A ideia primeira é que seja mensal, até mesmo para você não sobrecarregar os jurados, porque é um contratempo, né? Você imagina se a gente estiver falando aí de 2 reuniões mensais, são 2 reuniões semanais com oito por mês, né? Você pode ali atrapalhar a rotina de uma pessoa, apesar de que ela pode vir ou não a ser sorteada para compor o conselho de sentença, que é o terceiro filtro. Nós estamos falando aqui de 25 pessoas que vão compor o tribunal do júri. Não é que necessariamente vão participar do julgamento. Compreende? E, sem dúvida nenhuma, por mais que essa pauta ela tende a ser mensal, nada importa que ela se dê num período maior. Mais uma vez, nós estamos falando em comarca onde tem muitos julgamentos. Se for uma comarca pequenininha, você não precisa de formar a pauta mensal, né? Porque muitas vezes essa comarca pequena ela não tem muitos jurados, ela não tem muitos processos de crime doloso contra a vida. Não é igual a comarca grande, onde nós temos a necessidade, temos aí 2, 3 júris por semana. Lembrando, né, gente, porque a gente sempre fala assim, júri, homicídios, não é só homicídio. A tentativa de homicídio, o crime tentado, o crime doloso contra a vida tentado ou consumado, ele é pauta de júri. Não vamos esquecer disso, não. Tentativa tem muito. Vamos lá. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob pena da lei. Então, vejam, esses 25 jurados são sorteados para comparecer na reunião. Qual reunião? A reunião em que nós teremos o sorteio dos jurados que comporão o conselho de sentença. Eles são convocados para comparecer nessa reunião, em dia e hora designados. Quais jurados? Os 25. Então, nós temos primeiro nós temos o alistamento, que é o primeiro filtro. Segundo, nós temos o sorteio desses 25, que é o segundo filtro. E esses 25 serão convocados para comparecer na reunião. Qual reunião? A reunião em que nós teremos o julgamento no dia em que nós teremos o júri. Essa reunião é o dia que nós teremos o júri, para que nessa reunião ele seja, a partir desses 25, sejam sorteados aqueles que vão compor o conselho de sentença. O conselho de sentença ele é formado por 7 pessoas. Tranquilo? O conselho de sentença ele é composto por 7 pessoas. E nós vamos falar aqui da composição do conselho de sentença. Nós vamos falar logo à frente. Então, serão convocados para comparecimento em dia e hora designados sob as penas da lei. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Então, nós precisamos que as pessoas tenham mais de 18 anos, além de saber ler e escrever, né, como eu disse para vocês, saber ler e escrever, em razão das atribuições, do que vai demandar dela no julgamento do júri.
Então, além de saber ler, tem que ser pessoa maior de 18 anos, que tem que ser pessoa, conforme consta aí na parte final do 436, uma pessoa de notória idoneidade. Nós não podemos ter uma pessoa de comportamento social reprovável, nós não podemos ter uma pessoa que possua antecedentes criminais, nós não podemos ter uma pessoa que seja reincidente. Para compor o tribunal do júri, tem que ser uma pessoa maior de 18 anos, que saiba ler e escrever e que apresente notória idoneidade. Ela vai julgar os outros. Vamos lá. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social, econômica, origem ou grau de instrução. Então, vejam vocês que nós temos aqui no parágrafo 1º, nós temos as indicações de critérios que não poderão ser utilizados para fim de exclusão de qualquer pessoa da participação do alistamento ou da composição do tribunal do júri ou da composição do conselho de sentença, não é? O simples fato, nós temos primeiro o 436, ele nos traz o critério que necessita, que precisa para que a pessoa seja jurado. O que se faz necessário para que a pessoa seja jurado? Ser maior de 18 anos, possuir notória idoneidade, como eu disse para vocês, por mais que não conste aqui do caput, a pessoa tem que saber ler e escrever. Ponto. E o que não pode ser utilizado como critério para excluir a pessoa do alistamento ou do alistamento ou da formação do conselho do tribunal do júri ou da formação do conselho de sentença, que é o terceiro filtro, e nós vamos falar dele. O que não pode ser utilizado? Não pode ser excluído do alistamento ou dos trabalhos. Quais critérios não podem ser utilizados? Cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Esses são critérios a partir dos quais nós não podemos nos valer para excluir as pessoas do alistamento do júri ou excluí-las da composição do tribunal do júri ou excluí-las do conselho de sentença. Beleza? Ô, professor, Sim. mas vamos supor que já tem uma pessoa que eles notem que ela já tem uma opinião completamente formada e que essa pessoa vai lá e é quase 100% de chance de ser, quase 100% de chance dele condenar a pessoa. Nesse caso, o juiz poderá excluir essa pessoa? Nós vamos falar a respeito disso, Bernardo. Esse é um dos critérios de exclusão. O que se quer dizer aqui é assim, ó, você não pode simplesmente, eu não vou escolher, não podem ser alistados ou compor o tribunal do júri mulheres, ou homens, ou pessoas negras, pessoas loiras, pessoas evangélicas. Não se pode valer simplesmente desse critério isolado. Nós temos alguns fatores, sim, que fazem com que determinada pessoa não possa compor o conselho de sentença. Mas estes critérios aqui isolados, indicados no parágrafo 1º, esses critérios aqui isolados, eles não podem ser utilizados para fim de exclusão da pessoa. Beleza? Muito obrigado, professor. Por nada. Vamos lá. Parágrafo 2º do 436. A exclusão
A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Então, vejam vocês que, se o 436 fala que o serviço de júri é obrigatório, ele inicia, sim, o caput do artigo 436. Se ele fala que o serviço de júri é obrigatório, se o serviço é obrigatório, é lógico que o desrespeito a essa obrigação tem que acarretar punição de alguma natureza. E qual é essa punição? Essa punição está lá no parágrafo 2º. O parágrafo 2º consta que a recusa injustificada ao serviço do júri, a recusa justificada por parte de quem? Por parte daquele que é sorteado para o alistamento, a recusa injustificada acarretará multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. É interessante aqui o seguinte: não se trata de uma pena em decorrência de cometimento de um crime, é importante que a gente saiba disso. Isso aqui é uma multa administrativa, não é uma multa-pena, né? Nós temos lá aquelas 3 modalidades de pena no Código Penal: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Essa aqui não é multa-pena, essa multa aqui é uma punição administrativa, só que apesar de ser uma punição administrativa, ela segue o mesmo critério da pena, da multa-pena, lá do direito penal. Ela segue o mesmo critério. Qual é o critério? O critério determinante do seu valor é a condição econômica do jurado. Variação de 1 a 10 salários mínimos, a depender da condição econômica do jurado. Como o propósito da multa é repreender, é reprimir, não há de se falar em repressão quando você estabelece uma multa muito baixa para quem tem uma boa condição econômica. Né? Se você estabelecer uma multa de apenas um salário mínimo para quem tem uma boa condição econômica, não surtirá esse efeito de punição. Daí a possibilidade de variação do valor da multa, a depender da condição econômica daquele que se negou a prestar o serviço de jurado. E vejam vocês, é a recusa injustificada. Recusa injustificada, né? Se a pessoa apresentar uma justificativa e o juiz aceitar essa justificativa, o juiz não tem por que aplicar uma multa a essa pessoa. Tranquilo? Ainda falando da função de jurado, estão isentos do serviço do júri. Artigo 437. Presidente da República e ministros de Estado, governadores e respectivos secretários, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e câmaras distritais e municipais, prefeitos municipais, todas são pessoas isentas do serviço do júri, que não precisam participar, não têm obrigação de participar. São isentos, eles não têm obrigação de participar. Presidente da República e ministro, governador, membros do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara distritais e municipais e prefeitos municipais. Vejam vocês que são os integrantes aí do poder executivo e do poder legislativo. Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Estes são isentos. 438. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão de direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Mais uma vez, do 438. A recusa ao serviço de júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política,
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão de direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Vejam vocês, gente, que nós falamos lá do estabelecimento de multa para aquele que se recusa a prestar o serviço de júri de maneira infundada, injustificada, não é? Para ele, há o estabelecimento de uma multa com variação de 1 a 10 salários mínimos. Para aquele que não queira participar do júri, sob o fundamento de trouxer razões de ordem religiosa, filosófica ou política, a estes não se imporá uma multa. A estes será estabelecido o dever de prestação de serviço alternativo. Em não prestando o serviço alternativo apresentado, oferecido a ele, primeiro ele é convocado para ser jurado. Se ele não aceitar sob o fundamento, como dito, de ordem religiosa, filosófica ou política, a ele é estabelecido a prestação de serviço alternativo, que, mais uma vez, por mais que possa se assemelhar, é de mesma natureza às penas restritivas de direito, lá do Código Penal, não se trata de uma pena, porque aqui não tem cometimento de crime. Prestação de serviço alternativo. Caso a pessoa não preste os serviços alternativos, ela tem seus direitos políticos suspensos, enquanto ela não prestar o serviço que foi imposto a ela. Aí vocês vejam que a prestação de serviços, a suspensão de direitos políticos, ela tem uma série de consequências, né? Suspensão de direitos políticos, ela inviabiliza a pessoa se candidatar, ela inviabiliza a pessoa. Vocês podem ver que tem um monte de coisas em que a gente vai fazer: inscrição em concurso público, participação em seleção de qualquer natureza, inscrição para prestação de alguns serviços. Você precisa estar com os seus direitos políticos, prestação das suas obrigações políticas, né, em dia. Você precisa estar com seus direitos políticos em dia? Não, você precisa estar com a sua prestação de serviços eleitorais em dia. Se você está com seus direitos políticos suspensos, isso inviabiliza a sua regularidade. Temos um questionamento aqui. No caso de escolha do conselho de sentença, uma das condições é a seleção de cor, por exemplo. Em um júri de crime cometido por pessoa de cor preta, é uma estratégia escolher jurados da mesma cor para que interprete uma condição na mesma condição em que o acusado se deu? Não seria uma classificação contraria o parágrafo? Não. Não seria, porque, veja só, Eloy, o que não pode ocorrer é que o alistamento ou seleção, nós vamos ver que tem um negócio que chama recusa peremptória. O que é recusa peremptória? É a recusa injustificada, imotivada. Você não precisa motivar. Cada uma, acusação e defesa, tem direito a 3 exclusões peremptórias. Não, eu não quero essa pessoa que compõe o conselho de sentença. Por que você não quer? Não quer, ponto. Nós vamos falar sobre isso. O parágrafo 1º do 4.3, meio que ele quer nos dizer o seguinte: eu não posso excluir uma pessoa simplesmente por ela ser negra. Eu não posso excluir uma pessoa simplesmente por ela ser mulher, simplesmente por ela ser evangélica ou espírita, ou seja, de qual credo for. Esse não pode ser um fundamento exclusivo para a exclusão da pessoa. Compreende? Quando nós formos falar de exclusão peremptória, que está mais à frente, que é o 3º filtro, aí eu vou explicar para vocês direitinho essa circunstância que você levantou aí. Você pode excluir essa pessoa, você, Ministério Público, ou você, defesa, no exercício do seu direito de exclusão peremptória, em que você pode fazer uma exclusão imotivada. Tranquilo?
Você pode fazer dessa forma. Quando a gente chegar lá, eu explico para vocês direitinho. Mas, a princípio, seja para o alistamento, ou seja para mesmo a exclusão, seja para o alistamento, seja para a formação do Tribunal do Júri, dos 25 pessoas, seja para a formação do Conselho de Sentença, das 7 pessoas, eu não posso excluir uma pessoa simplesmente pelo fundamento de que, olha, você não vai integrar o alistamento porque você é negro, ou você não vai compor o Tribunal do Júri porque você é negro, ou você não vai integrar... Não, o fundamento nunca pode ser esse. O fundamento nunca pode ser esse. Quando a gente falar da escolha, da exclusão peremptória, vocês vão entender o que eu estou falando. Inclusive, professor, desculpa sair um pouquinho da matéria, mas eu entendo que nesse caso que fala com a pessoa assim, olha, você não vai ser escolhido porque você é negro, porque você tem determinada religião, eu entendo que aí também caberia dano moral. Certeza. Com certeza que cabe. Certeza. Muito obrigado, professor. Vamos lá. Aqui. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Consistirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 440. Constitui também direito do jurado, e o 439, ele é bonito, né? Você vai ser um serviço público relevante e vai ter presunção de idoneidade moral. Agora, o 440, ele não é só bonito. Ele não é só uma boa terminologia que vai se dar à sua pessoa. Olha lá o 440. Constitui também direito do jurado, na condição do 439, preferência em igualdade de condições em licitações públicas, no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Então, vejam vocês, o fato de você ter sido jurado faz com que você tenha preferência em licitações públicas, mas, como diz o próprio 440, preferência em igualdade de condições. Suponhamos que vai ter uma licitação pública para prestação de serviço de qualquer natureza, eu ofereci um preço exatamente igual ao outro licitante que está participando comigo. Estamos participando da licitação, eu e outra pessoa, eu ofereci o preço, eu ofereci prestar o serviço pelo mesmo preço que a outra pessoa. A circunstância de eu já ter exercido a função de jurado faz com que eu tenha preferência com relação a essa pessoa. Concurso público, da mesma forma. Se nós tivermos a realização do concurso público, onde a gente tem um empate ali entre duas pessoas com a mesma pontuação, se uma delas exerceu a função de jurado, ela tem preferência de escolha. Da mesma forma, promoção funcional e remoção voluntária. Nós estivemos falando de 2 servidores públicos. Tem algumas entidades, tem alguns órgãos que eles têm uma função, eles têm uma estrutura que é chamada estrutura piramidal. O que é a estrutura piramidal? Você tem no ápice da carreira somente um pequeno número de pessoas, e a maioria que você vai descendo na carreira vai aumentando o número de servidores. O que quer isso dizer? Suponhamos que no ápice da pirâmide você tem 10 pessoas. Na parte intermediária você tem 50 pessoas, na base da pirâmide você tem 100 pessoas. Lá em cima, no ápice da pirâmide, nós sempre teremos 10 servidores. Na hora da promoção, aposentou-se um dos 10,
Aí um dos 50 vai subir para ser um dos 10 lá, para integrar e passar a ser um dos 10. Se nós tivermos duas pessoas com mesmíssimas condições, mesmo tempo de serviço, entraram no mesmo concurso público, então eles têm o mesmo tempo de carreira, todos os critérios são iguais. Se eles preencherem todos os critérios de maneira igual, mas um deles tiver sido jurado, esse que foi jurado tem preferência para promoção na carreira. Do mesmo jeito, quando estivermos falando de remoção voluntária, passa no concurso público federal aí, todos dois têm a sorte de ir lá para o interior do Acre. Na hora de fazer a remoção, surgiu uma vaga aqui em Belo Horizonte. Aí as pessoas querem voltar. Todos dois tomaram posse junto, no mesmo dia. Então, todos dois têm o mesmo período o mesmo tempo de carreira. Mesmo tempo de carreira. Quem é que pega a vaga de remoção? Aquele que tiver atuado como jurado. Então, você atuar como jurado não é só você ter a designação bonita de que você prestou um serviço público relevante e também você tem presunção de idoneidade moral. Não é só isso. Além disso, você tem preferências em determinadas seleções. Vamos lá. E como é, então, que é composto o Tribunal do Júri? 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, que é o presidente, por 25 jurados, sorteados dentre os alistados, e por 25, por um juiz togado, que é o presidente, e por 25 jurados, que são sorteados dentre os alistados. Aquela lista que pode ser enorme lá, se o município, se a comarca tiver mais de 1 milhão. Desses 25, se fará o sorteio de 7 que vão compor o conselho de sentença. Então, primeiro nós temos os alistados, que pode ser num número até superior a 1.000, pode ser num número de até 1.500 pessoas. Depois nós temos o Tribunal do Júri, que é composto por 25 jurados. E depois nós temos o Conselho de Sentença, este composto por 7 jurados. Tranquilo? São momentos diferentes na escolha dos jurados. Como eu disse para vocês, são 3 filtros. Primeiro, do alistamento. Segundo, a formação do Conselho, do Tribunal do Júri. Terceiro, a formação do Conselho de Sentença. 3 filtros. São impedidos de servir, 448, são impedidos de servir no mesmo conselho de sentença. Então, veja, não é nem no mesma lista de jurados, nem no mesmo tribunal do júri, não é nem entre os 25, não, é entre os 7. Não podem estar entre os 7 marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. Essas pessoas não podem compor o mesmo conselho de sentença. O mesmo conselho de sentença. Não podem integrar os 7 para julgamento de um determinado caso. Por que elas não podem integrar os 7? Porque elas tendem uma a exercer influência sobre a outra. Além de que a proximidade entre elas, você não sabe se você vai ser sorteado para aquele julgamento. Você sabe que você vai ter que ir lá na reunião, você é um dos 25 e vai ter que ir lá na reunião. Você não sabe se você vai ser sorteado. Mas você já tem a pauta, suponhamos. Você já tem a pauta ali e sabe que você é um dos 25 e vai ter que comparecer lá 2 vezes por semana para o sorteio dos 7. E na pauta, você sabe que dentre as pautas lá, tem um homicídio que ocorreu, um estupro e um homicídio de uma criança, por exemplo. Estupro e homicídio de uma criança. Se eu e minha esposa, nós integramos o Tribunal do Júri deste mês, e nós sabemos que este caso está lá
dentre aqueles da pauta, é lógico que nós vamos conversar a respeito. A imparcialidade nossa, por mais que os jurados ele não tenham que fundamentar suas decisões, mas nós temos uma tendência natural a votarmos no mesmo sentido, seja pela condenação, seja pela absolvição. E nós não podemos votar no mesmo sentido com um exercendo influência sobre o outro. Tanto é que, a partir do momento que as pessoas são selecionadas para serem juradas, elas ficam incomunicáveis. Elas não podem se comunicar entre si, exatamente para que uma não exerça influência sobre a outra. Com esta ideia que se proíbe de antemão que integrem o mesmo conselho, então eles são impedidos. Nós temos no júri, nós temos os impedidos e os suspeitos, são impedidos de atuar no mesmo júri, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, irmãos ou cunhados durante o cunhadinho, tio, sobrinho, padrasto, madrasta e enteado. Entenderam? O fundamento é este. Vamos lá, isso aqui está em duplicidade, Então, ô professor, na única situação em que aquelas pessoas elas vão ser impedidas nessas hipóteses, por exemplo, sogro, genro, marido e mulher, essas hipóteses, só vai ter do conselho de sentença, né, professor? Exatamente. Nada impede que eles integrem a mesma lista, com as centenas de pessoas lá, nada impede que eles integrem o mesmo tribunal do júri. Suponhamos que eles são tão sortudos que dos 1.500 pessoas lá, uma comarca grande, dos 1.500, todos dois foram sorteados para compor os 25. Não tem problema. O que não pode é os dois comporem o conselho de sentença a 7 pessoas. Isso que não pode. Eles são impedidos. Compreende? Sim, muito obrigado, professor. Por nada. Parágrafo 1º. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Aí não tem dúvida, né? Hoje a união estável ela gera todos os efeitos que o matrimônio, praticamente todos. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre impedimento, suspeição e incompatibilidade de juízes togados. Essa disciplina aqui vocês já estudaram, tanto no processo civil quanto no processo penal também, creio. Os jurados, eles têm os impedimentos próprios deles, está aí o 448, indica aqueles que são impedidos de atuar como jurados. Isso aqui são impedidos simultaneamente, né? Servir no mesmo conselho de sentença, eles são impedidos. E, além disso, se aplica aos jurados os mesmos impedimentos, as mesmas causas de impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes togados. Quando a gente começa a estudar lá os integrantes do processo e a gente estuda a figura do juiz de direito, a gente sabe que ele apresenta impedimentos, suspeição, incompatibilidade para atuar em determinados processos. Essa motivação de impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes de direito também se aplicam aos jurados. Tranquilo? Então, os jurados eles têm essa dupla motivação, e aí a gente pode falar, não é nem dupla, não, né? Quádrupla motivação de proibição de atuação no processo. Além dos impedimentos do caput do 448, que é um impedimento simultâneo, de funcionarem ao mesmo tempo no mesmo conselho, ainda nós temos os impedimentos, suspeição e incompatibilidades próprias do juiz de direito. 449. Não poderá servir como jurado. Além do 448, dos impedimentos, não poderá servir como jurado. Não poderá servir o jurado que, inciso 1, tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo.
independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Então, aquele que já tiver atuado, se o julgamento vier a ser anulado por qualquer motivo, por exemplo, se o julgamento vier a ser anulado por qualquer motivo, 449, então, ele traz novos impedimentos. Se o julgamento tiver sido anulado por qualquer motivo, em havendo um novo julgamento, aquele que funcionou como jurado no primeiro julgamento não pode ser jurado no julgamento seguinte. Existe algum impedimento caso o defensor ou o juiz tenham algum vínculo? Da mesma forma, o juiz-presidente da mesma forma. Porque o juiz-presidente não é ele que condena ou absolve, mas é ele que dá a pena, é ele que coordena os trabalhos do júri. Então, os motivos de impedimento e suspeição dele com relação ao réu em especial, se aplicam como se fosse um julgamento, de justiça comum, não do tribunal do júri. Se aplica da mesma forma. Com relação ao defensor, impedimento com relação ao defensor, nós temos os impedimentos clássicos que nós temos para o juiz de direito, né? Para o defensor, nós teríamos impedimentos, você supõe de que natureza? Vocês estudaram aí impedimento, suspeição de defensor, de que natureza na atuação processual? Ou como é que você está imaginando isso? Porque o que a gente vê de impedimento clássico é para o juiz de direito, é para aquele que vai julgar, não é? É para aquele que vai julgar. A gente não vislumbra, via de regra, quando você fala em impedimento, você fala do juiz de direito. Vamos aqui. Entendi. Isso, sim, isso é muito complicado, porque você imagine, a vinculação do juiz de direito, aí o impedimento já o impedimento, ele não nasce, quando a gente fala em impedimento, compatibilidade, suspeição, nós temos que analisar a pessoa do juiz com relação ao réu. Quando você fala de impedimento do defensor em função da sua proximidade com o juiz, seja proximidade, parentesco, mais uma vez, você está analisando o impedimento não em função do defensor, mas sim em função do juiz de direito. Porque quem tem que ser isento é o juiz. Compreende? Quem tem que ser isento é o juiz. Então, a análise a respeito de impedimento, suspeição e compatibilidade, a gente sempre faz levando em consideração o juiz de direito. Não tem como você fazer essa análise, por exemplo, levando em consideração a pessoa do defensor e da vítima, ou do defensor e do réu, entendeu? O juiz, que é quem tem que ser isento, ele sempre está dentro dessa análise. O norte é ele. O norte é ele, é o juiz de direito. Mas é óbvio que, neste caso, nós vamos ter suponhamos que seja marido e mulher. O juiz é a defensora pública ou a juíza esposa do defensor público, né? Nós vamos ter aí, no mínimo, uma suspeição, considerando a pessoa do juiz ou da juíza. O norte sempre é ele. 2. No caso de concurso de pessoas, quem houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, se nós tivermos um concurso de pessoas em que o processo foi separado, se o processo tiver sido separado por qualquer motivo, tivemos um crime cometido em concurso de pessoas e o processo foi separado. O jurado que funcionou no primeiro
no primeiro tribunal do júri, ele não pode funcionar no segundo, porque ele já tem o entendimento dele pré-estabelecido, né, natural. Se ele condenou um réu, ele tem uma tendência natural a condenar o corréu. Então, para que não haja aí uma burla na imparcialidade, aquele que atuou no primeiro julgamento não pode atuar no segundo. Se tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Se a pessoa tiver já de antemão, e aí atentando aí a pergunta que foi o Bernardo que fez, se a pessoa já previamente disser e falar, ela já sabe qual é a pauta, né? Ela já sabe qual é a pauta. Suponhamos que ela sabe que vai ser aquele julgamento lá que eu disse para vocês da criança que foi estuprada e morta. Pessoa que já integra o tribunal do júri, ela é um dos 25, fala, ó, se no dia do júri do ciclano, que matou e estuprou a criança, se eu for sorteado, eu vou condená-lo. Se ela já tiver previamente estabelecido, manifestado-se nesse sentido, ela não pode servir como jurada. Ela não pode servir como jurada, se ela já tiver manifestado essa predisposição. 450. Oi? Mas vamos supor que temos um concurso de pessoas, e nesse concurso de pessoas, o primeiro julgamento foi no caso de absolvição. Essa pessoa, mesmo assim, ela será impedida de integrar o julgamento? Mesmo assim. Independente do primeiro réu ter sido condenado ou absolvido. Porque nada impede que o primeiro réu, e aí analisando de uma maneira fria, nada impede que o primeiro réu efetivamente não seja responsável e o segundo seja. Nada impede que o primeiro realmente ele não cometeu o crime e o segundo tenha cometido. Então, quem atuou no primeiro não pode atuar no segundo, se for concurso de pessoas em que os processos foram separados. Por fim, 450, dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que tiver sido sorteado em primeiro lugar. Se nós tivermos duas pessoas sorteadas, uma marido e mulher, vai atuar no júri aquele que tiver sido sorteado em primeiro lugar. Se foi o marido, atua ele, se foi a mulher, atua ela. Por nada, Bernardo, por nada. Bom, gente, aqui nós encerramos, inclusive nós avançamos muito na hora, já é 9h12. Na próxima aula, nós damos sequência aí ao nosso trabalho. Vamos falar ainda de júri. Como eu disse para vocês, o júri ele é muito regulamentado. O júri é interessante, é bacana, porque ele tem umas particularidades interessantes, né? Mas ele apresenta muita regulamentação, muita formalidade, talvez até seja porque nós estamos falando de juízes leigos, então tem que ser tudo muito certinho mesmo, para nós não termos um julgamento o máximo isento, o máximo próximo da isenção. Tranquilo? Gente, nossa prova é quinta-feira, até a nossa próxima aula, quinta-feira da semana que vem, porque terça-feira também é prova. Tranquilo? Mas aí a gente você vai estar cobrando na prova igual vocês. Procedimentos, né? Muito obrigado. Fase. Alguma dúvida, algum questionamento? Professor. Então é isso. Vou interromper a aula aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe.